Nosso convidado de hoje é biomédico, especialista em hematologia e hemoterapia e mestre na relação parasita-hospedeiro. Ele tem uma atuação histórica em prol da biomedicina e é um dos maiores influenciadores digitais da profissão. Conversamos hoje com o criador da página e do blog Biomedicina Padrão, Bruno Câmara. Olá, Gabriel, tudo certinho? E aí, Sócrates, mais um, como sempre, aí, firme e forte, seguindo firme aí nas nossas gravações, hein? Com certeza, e hoje a gente vai ter um convidado dentro da biomedicina extremamente conhecido, né? Eu acho que eu era criança quando eu já ouvia falar no convidado de hoje. Aí você não falou a verdade não, porque eu sei que ele é mais novo que você, viu? Eu sei que ele é mais novo. Quem é nosso convidado de hoje, Gabriel? Chama aí pra tela Bruno Câmara. Opa, boa noite. Saudações, Brunão. Sabe que já virou uma coisa aqui do canal, do podcast, eu de praxe dizer que Sócrates é um cara velho, né? E aí ele começa dizendo que quando era criança viu você. Mas de qualquer forma, Bruno, né? O pessoal viu aí na apresentação, certamente todo mundo conhece ele. Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso com ele. Para mim, ele é um dos grandes nomes da biomedicina hoje. E não só do ponto de vista de números e de engajamento e por aí vai, mas principalmente pela produção de conteúdo para biomedicina que ele faz e que ele fez. Então isso, Brunão, já começando aí, não é puxando o saco não, é falando a verdade mesmo. Você, na verdade, muitas vezes é referência. Eu dou uma matéria de introdução à biomedicina, na verdade o nome é Exercício Profissional Biomédico, que fala sobre o curso e etc, e recorrentemente as referências que os alunos usam quando estão falando das áreas, de alguns detalhes da profissão, são do Biomedicina Padrão. Legal. Então, já estou muito tempo aí produzindo conteúdo. Quando foi, Bruno, que começou o Biomedicina Padrão? Até para eu ter uma noção de parâmetro, porque realmente já tem um tempo, né, que você começou com um blog na internet. Foi em 2009. Já tem 11, 12... por aí. Cara, 12 anos. Você já era formado, Sócrates. Eu já era formado, sim, mas recém-formado. Mas é impressionante, Bruno. Eu não sei se você tem essa noção. Eu estava dando aula há pouco antes de gravar aqui com a gente, e eu falei com o pessoal, uma turma de primeiro semestre de biomedicina. E eu falei assim, olha, daqui a pouco eu vou gravar um episódio do meu podcast com o Bruno Câmara do Biomedicina Padrão. E alguns alunos do primeiro semestre já disseram assim, não, eu conheço Biomedicina Padrão, não sei o quê. Esse nome, ele é muito forte, né? Por ter tanto tempo. E realmente é uma referência de conteúdo. E não foi quando a gente busca um conteúdo no Google, acha lá do Biomedicina Padrão alguma coisa. É engraçado que às vezes eu vou procurar alguma coisa e o blog aparece lá, falei, ué, eu já escrevi sobre isso. Você tem uma noção de quantas publicações você já fez no blog? Você tem esse número? Eu tenho 2.100, mais ou menos, postagens lá, né? Claro que nem tudo é conteúdo, né? Tem, tipo assim, anúncio de cursos, coisas que eu fazia mais no passado, né? Aí tinha ligas acadêmicas que eu apresentava, tinha muita coisa também eu tirei, né? Que estava velha. Mas, no geral, tem 2.000 posts lá, sendo que a maioria é de conteúdo, né? Então, dá para o pessoal estudar bastante aí por esse conteúdo. E os números de visualizações de lá, você tem... certamente o site deve te dar esse dado, né? Assim, no blog, eu tenho orgânico, né? Eu nunca patrocinei nada lá pelo blog, foi tudo orgânico. Mensal, assim, varia muito da época do ano, se tiver férias, cai, né? Mas a média é de 200 a 300 mil visualizações por mês, né? Por mês? Nossa. Dá uma média de 1 milhão de visualização por ano, se a gente for contar tudo. Né? Ótimo número, né? E vem cá, você faz publicidade no site? Publicidade remunerada, no caso. Às vezes tem uma empresa ou outra, né, que quer anunciar, eu vejo bastante assim, qual que é a empresa, né, o que ela propõe ali realmente faz sentido,
já teve, por exemplo, a Eppendorf, empresas de pós-graduação, né, empresas de... Eu vi os brindezinhos, fiquei morrendo de inveja, os brindezinhos. Pois é. O carrinho. Aí, esse fone é da Eppendorf. Então, assim, tem empresas de Patrocina a gente, software para Eppendorf. laboratório. Entre em contato com eles, vai que Vou mandar um consegue, né? e-mail. Mas uma coisa, Bruno, que é assim, hoje em dia todo mundo tem muito trabalho assim, faz alguma coisa na rede social, ou remunerado ou não. E assim, depois de 11 anos de presença na internet, e assim, tendo atividades diferentes, né? Porque tem o Biomedcast, que é uma atividade que tem que também vocês, talvez eu acredito quase com certeza que é o primeiro podcast que fala de ciência e biomedicina, né? Uhum. Tem o Foi antes Biomedcast do modo dos podcasts, inclusive, né? Eles já Foi tiveram. 2014. A gente Você é apostou aí. precursor em várias coisas, né? Precursor com questão de blog, precursor no blog, no Biomedcast também, né? Que é o podcast mais antigo. E o que que você aprendeu de internet nesse tempo? O que é que você diria para alguém que quer botar sei lá, uma rede social com essa finalidade de falar de ciência, falar de biomedicina, ou um podcast? O que é que você aprendeu com relação à estrutura em si e com relação à monetização? É uma atividade só de prazer ou é uma atividade que tem o lado de remuneração? E das atividades que você fez na internet, qual foi a que mais conseguiu monetizar, vamos dizer assim, virar um recurso associado a você? Bom, acho que o que eu mais aprendi foi que o tempo e a consistência são essenciais, né? Porque tem muita gente hoje que começa achando que é só abrir o Instagram, abrir um site lá, um perfil numa rede social e já fica chateado, mas eu não tenho seguidor, eu não consigo que a empresa me note e tudo mais, né? Então, eu estou aí já há bastante tempo e agora, né, sei lá, uns 3 anos para cá que eu estou começando mesmo a profissionalizar. Foi esse ano que eu me foquei só no blog, né? Antes eu fazia outras coisas, trabalhava como professor, coordenador de pós-graduação, e esse ano eu larguei tudo para focar só no biomedicina padrão, né? Então, de 2009 para hoje, né? Hoje que eu consegui fazer isso. Então, é algo que demanda muito tempo, né? E aí, então, constância, né? Muita gente também começa a fazer, aí vê que, mas tá fraco, coloca um conteúdo, ninguém curte, ninguém comenta, aí vai lá e desiste, né? Então, quando eu comecei, a internet era mato ainda, praticamente, né? Comecei com um blog, pouca gente acessando, aí veio o Twitter, veio o Facebook, aí eu criei perfis nessas redes sociais, comecei a divulgar os links, e aí o pessoal foi começando a me achar em outras partes do Brasil, né? Que antes eu criei ele ali para o pessoal da faculdade, mas aí outras pessoas foram se interessando pelaquele tema, né? Então, foi vindo evoluindo aí ao longo do tempo. Então, não é nada rápido e hoje todas essas visitas que eu falei que eu tenho, né, 200 mil visitas por mês, é de todo esse conteúdo que vem sendo produzido, né? E agora o Google indexa isso e fica mais fácil de indicar para as pessoas, né? Então, isso aí é muito importante. Então, tem que ter paciência, não adianta achar que é da noite para o dia, né? Em relação à monetização, não foi algo tão rápido, né? Eu não comecei pensando em monetizar, foi algo mesmo para ajudar quem estava querendo fazer biomedicina. E aí, acho que a primeira parceria que eu fiz foi com uma empresa de pós-graduação, né? Que na época o Jeff ia trabalhar nessa empresa, ele me levou junto com ele, falou: olha, você faz lá uma parceria para deixar um banner no blog dessa empresa e você ganha a pós-graduação, né? E aí eu comecei a pós-graduação de Biologia Molecular e Genética. Aí o contrato era de 5 anos, né? 5 anos com esse banner lá, com essa parceria com a empresa, e eu fazia pós-graduação. Só que aí eu parei e pensei, né? A pós-graduação são 2 anos, depois eu vou ter que ficar mais 3 ligado exclusivo a essa empresa de pós-graduação, né? Aí eu fiz lá minhas contas, falei, não compensa, aí eu parei de fazer a pós, desfiz, né, essa parceria que a gente tinha, porque eu não queria ficar preso a nenhuma empresa, né, eu queria ter a liberdade de escolher o que eu quisesse fazer.
Então, essa foi a primeira coisa, assim, que eu ganhei alguma coisa com o blog, né? E aí, aos poucos, as empresas foram me achando, né? Como empresas de livro, de cursos, de pós-graduação. E aí, algumas foram anunciando lá, outras. Teve uma vez que o governo da Holanda fez um post lá falando que tinha pós-graduação na Holanda, aí eles pagaram para eu avisar que ia ter uma aula lá, tal, foi bem legal. Então, assim, foi esporádico, né, durante o tempo. E aí, eu comecei a pensar, bom, eu já tenho aqui vários anos, né, com o blog, tenho um acesso bem bom, o que eu posso fazer para tirar um dinheiro disso, né? Aí eu resolvi criar uns kits, que na época eu chamava, né, kits de estudo, que eu reuni o material que eu tinha, né, no computador, fiz uma pasta compactada com esses materiais, alguns textos, imagens e tal, e comecei a vender lá no blog, né? Eu usei o PagSeguro na época, a pessoa comprava, eu mandava o e-mail com o link para ela baixar. E aí, com o tempo, né, sei lá, uns 4, 5 anos, 4, 3 anos, eu transformei esses kits em apostilas, né, para profissionalizar mais, né, e aí eu comecei a vender. E assim, como o blog tem muito acesso, então todo dia tem pelo menos uma venda, né, né, dessas apostilas. Aí agora eu transformei as apostilas, coloquei elas dentro dos cursos, né? Eu abri uma empresa e aí agora as apostilas ficam dentro de cursos, tem vídeo aula e tem as apostilas para baixar, né? Então, assim, o que eu faço hoje para ganhar dinheiro lá no blog é a curadoria do conhecimento, né? Ao invés da pessoa, às vezes, ela não quer comprar o livro, tem o meu material, né, que junta todo o conhecimento que eu adquiri durante o tempo, também com referências e tudo mais, né? Eu sei procurar bastante e fontes confiáveis, né? E hoje em dia na internet tem muita informação, pode ser para o bem ou para o mal, então quem confia no meu trabalho vai lá adquirir a apostila e sabe que está estudando por um material bom, né? E agora, igual você perguntou, né? Recentemente, o que está dando mais retorno financeiro, né? Eu criei um curso de análises clínicas para residência em concurso, né? Que agora acabou de fechar, né? A segunda turma. E aí é o curso que tem um ticket alto, né? Comparando com os meus outros cursos, né? Que é R$600 atualmente. E aí teve uma boa adesão do pessoal, né? Então, quem está querendo fazer residência pode estudar por esse material lá. E essa é a minha fonte de renda, né, atualmente em relação à internet, né? Claro que eu trabalhei com coisas offline também, né? Professor, fiz a residência, mas o blog sempre ali junto, me trazendo uma renda extra e hoje é a minha renda principal, né? Então, é isso aí mais ou menos, essa minha trajetória em relação à remuneração. Mas existe uma forma de abrir um espaço no blog para tipo um Google colocar propaganda e aí vira uma renda semelhante ao que acontece no YouTube? Eu acho que isso existe, né? Tipo o Google Ads, né? Para colocar lá os anúncios e tal. Tem, na época, quando eu criei o blog, eu até pensei, né? Mas eu tirei por base né? Que quando eu vejo um anúncio num site, em qualquer outro lugar assim, eu não clico. É muito difícil eu clicar. Principalmente, né? Se não for do seu escopo, né? Que eu não sei se o Google ele iria filtrar isso no site. Geralmente assim, quando você clica em alguma coisa, os cookies ficam salvos e depois fica aparecendo nos sites onde tem lá o Google Ads, né? Mas eu não gostei desse jeito, né? E para mim não foi algo que eu quis colocar no site, lá no blog, porque ficava muito poluído também, né? E hoje em dia ninguém clica mais em banner em site, né? Então mudou só muito. Só sem querer, né? Eles botam um X. Só sem querer. Para você na hora de fechar. Eles criam agora coisas muito mirabolantes para você clicar sem querer, ou nem clicou, já apareceu, né? Exato. Mas eu acredito muito que hoje em dia você tem que criar as maneiras aí de chegar nas pessoas, né? Tem os anúncios do Facebook, do Instagram, hoje que em dia são os principais aí, né? O do Google para aparecer lá na página de busca, mas dentro do blog mesmo foi algo que para mim não fez sentido. E é interessante isso quando a gente fala de propaganda, porque o YouTube,
E tem essa possibilidade do Google, do AdSense, utilizar o espaço. Só que você não tem controle das propagandas, essa é a parte pior. Eu tinha um vídeo meu que teve bastante visualização no YouTube, e, velho, quando terminava o vídeo, aparecia um médico vendendo um suplemento, dizendo que era a melhor coisa do mundo, um suplemento que você fica forte, que o sistema imunológico... Cara, eu fiquei retado, eu sou imunologista, como é que no meu vídeo... Só que não tem. Quando o canal do YouTube está associado ao Google, ele tem lá o algoritmo dele e ele que coloca a propaganda, mas eu ficava retado. Até que eu fiquei feliz quando parou de ter essa... Era uma propaganda de uns 2 minutos, o cara com uma linguagem bem assim, apelativa, vendendo um suplemento alimentar. É complicado. Eu acho que deve ter alguma maneira de você bloquear alguns anunciantes. Por exemplo, se você vai fazer uma propaganda da Coca-Cola, você não vai querer que a Pepsi apareça lá antes do vídeo, né? Ou depois do vídeo. Eu não sei como que funciona, porque o YouTube não é a minha rede social mais forte, né? Mas eu acho que deve ter algum mecanismo aí para bloquear essas propagandas, não é possível, né? Porque... Tem até um meme que diz, quando seu anúncio bloqueia meu vídeo, eu já não tenho vontade de comprar seu produto. E eu acho curioso isso, porque geralmente, na maioria das vezes, por mais inteligente que seja o algoritmo de disparar o AdSense, eu costumo não gostar da propaganda. Não gostar de ver propaganda, eu acho eu acho que a gente foi treinado para não gostar, né? Antigamente o banner funcionava muito, a gente colocava um banner lá. Hoje em dia o nosso olho é treinado para ignorar todos os banners, a maior parte dos links que estão lá porque tem muito, colocados. Né? Porque é aquela história, né? Todo mundo acha que é fácil. E aí começou uma coisa, aí todo mundo viu, tá dando dinheiro, aí vai lá e todo mundo faz. Aí começa a ficar muito mainstream, né? E aí aí acabou, aí tem que fazer outra coisa para conseguir os mesmos resultados, né? Eu achei que isso, você falou que pegou os primórdios da internet, eu também, e Sócrates também, mas eu não sei se vocês percebem isso, eu sinto que a internet perdeu um pouco a inocência nesse sentido financeiro, porque quase tudo se encontrava de graça, mesmo sem anúncio, não só sem anúncio, mas você baixava muito conteúdo mesmo, de certo modo eu acho importante, claro, cobrar, mas às vezes informações, até os jornais hoje, às vezes tem limitações. Jornal, você pode ler 3. Isso aí então, eu acho que perde um pouco a inocência, né? A liberdade, inclusive, do acesso à informação. Mas, por um lado, se você pensar, ninguém hoje em dia mais lê jornal impresso, né? Então, foi o jeito que o jornal, a revista, achou para transferir a renda que saía, ninguém que assine um jornal digital. Né? Eu também. Nem notícia eu tô vendo, imagina assinar um jornal. Agora vem cá, essa coisa de, né, nós três produzimos algum tipo de conteúdo em diversas redes sociais, pelo menos, e isso é a sensação que eu quero saber de vocês, porque do meu ponto de vista, eu particularmente, eu gosto de colocar aquilo que eu tenho vontade, na hora que eu tenho vontade, e só que isso, o formato que os algoritmos das redes funcionam, eles não permitem isso. Eles meio que exigem você ter um padrão, você ter uma frequência, e além de outras coisas que não funcionam comigo. Por exemplo, algumas coisas mesmo apelativas, talvez, por exemplo, eu não gosto de ver algumas coisas, mas que funcionam para o algoritmo. E isso aí, a longo prazo, comigo eu tenho tentativas de controle disso muito forte, mas como eu conheço muita gente que produz conteúdo não só na nossa área, por estar na internet há muito tempo, eu vejo que isso a longo prazo, muita gente cria problemas emocionais mesmo, psicológicos, por conta dessa coisa da coisa do engajamento, dos números, e depois que mudou os formatos, isso piorou, né? Porque antigamente era cronologia, não tinha tanto esses padrões de especificar para os nichos. E vocês já tiveram algum problema com isso, pessoal, emocional e por aí vai? Só para exemplificar, no Facebook, quando eu criei a página, né, do blog, eu criava um post lá no blog, pegava o link, colocava lá na página, dava 300, 500, 600 acessos simultâneos, porque as pessoas recebiam aquele conteúdo ali instantaneamente, né? Então era muito bom para divulgar os posts do blog no Facebook.
Hoje em dia, o Facebook, eu nem entro mais, praticamente. Eu só entro pro grupo do meu curso lá, né, onde eu faço as aulas ao vivo. Mas fora isso, eu não acesso o conteúdo, as páginas, porque ficou muito ruim. O Facebook só entrega para quem paga, né? Sim. Então, essa questão que você falou aí do algoritmo, de produção de conteúdo, é bem frustrante, na verdade, né? Porque muitos posts que eu crio, assim, falando, nossa, esse post aqui, o pessoal vai adorar, porque é um post informativo ou de conhecimento, assim, coisa que eu queria, se eu tivesse do outro lado, eu gostaria de consumir esse conteúdo. E aí, só que não chega para as pessoas, né? Aí você tem lá 1.000 curtidas, 500 curtidas num conteúdo que é bom, é valioso, né? Mas não chega, porque não teve muitos comentários, a rede não entregou. Então, eu fico muito frustrado. No Instagram mesmo, às vezes, a vontade de desistir é grande, né? Então... Eu acho que para o produtor de conteúdo, o Instagram é uma das que mais gera efeitos negativos. Não sei se você tem essa sensação. Né? Efeitos negativos que eu digo com essa sensação de você, muitas vezes, produzir uma coisa, né? E ela não corresponder, não por sua causa, nem por conta das pessoas, mas por conta do próprio algoritmo. Eu fico me perguntando como são as pessoas que vivem só de rede social. Porque pelo que Bruno falou aqui, ele não vive da rede social. Ele, atualmente, né, ele tem um produto que ele utiliza o blog, que tem muito acesso, para vender o produto dele, né, ou o conteúdo que ele produz. Ele não vive da rede social em si, ele vive do curso. Né, é mais um canal de divulgação, né, ali. É um canal de divulgação. Só que eu fico impressionado com quem vive da internet, porque você fica na mão das redes sociais. Como o Bruno falou, se o Instagram entregar, muita gente vê. Se ele não entregar, ninguém vê. E é exatamente assim no YouTube. Quem decide se seu vídeo é bom ou ruim é o YouTube. Se ele entregar para 1 milhão de pessoas, uma quantidade vai clicar. Se ele não entregar, uma quantidade não vai clicar, e isso é difícil para mim, que eu faço sempre conteúdo autoral, né? Eu não fico repostando praticamente nada, só quando é alguma coisa que alguém me pede, eu coloco no Stories, mas assim, feed, não sei o que, eu sempre produzo um post específico. Isso é muito ruim, porque dá muito trabalho, e o Instagram, com esse negócio de meme, o algoritmo entende que muita gente deu like ali porque gostou do meme, aquele conteúdo que é o bom, e aí roda, e quando você faz o conteúdo autoral, como você falou, não... Muitas vezes é frustrante, um conteúdo que dá trabalho, às vezes você tem que montar ali uma imagem, e chega lá, a visualização é baixa, você fica na mão das redes sociais, o fato é esse, e é muito difícil. Eu atualmente resolvi automatizar, porque é como o Gabriel falou, não tem mais ninguém besta. Todo mundo usa essas ferramentas sociais como um produto, ou às vezes para ganhar dinheiro, licitamente, é correto. Eu só estou dizendo assim, não tem mais ninguém besta. Eu ficava impressionado como alguém botava 10 posts no dia. Eu falei, não tem condição. Porque eu consumia a maior parte do meu dia para botar alguma coisa no Instagram. Aí depois eu vi que tem forma de automatizar, né? Você prepara tudo e o Instagram fica lá jogando no momento certo. Aí a minha vida melhorou bastante. E eu estou publicando muito mais. Mas essa questão de ter, né, a rede social como a sua única forma ali de comunicação é algo que algumas pessoas não pararam para pensar ainda, né, no prejuízo que pode ter ou não. Por exemplo, quem só tinha uma página no Facebook ficou para trás, né, porque o Facebook hoje em dia não entrega, não é bom, né, para a maior parte das pessoas. Então, inclusive, tem até o caso do Thiago Nascimento, né, do Biodepressina, que a página dele, do nada, sumiu. Né, e era a única fonte ali de contato que ele tinha com as pessoas, né? Então eu fico mais tranquilo quanto a isso, porque eu tenho um blog, o blog eu controlo tudo, é meu, eu pago o domínio, né? Tudo ali, o sistema é meu. Então, qualquer problema que tiver, eu dou conta de resolver por conta própria e tudo mais. Eu não fico dependendo da rede social e por aí vai, né? Só do perfil ali. Mas é interessante mesmo, né? Esse ponto de vista em relação a isso.
E uma coisa que eu acho também, só comentando sobre isso, que o que você produz ali na internet, primeiro que apesar de tudo, né, se a gente para vocês que produzem conteúdos autorais e etc., óbvio, né, a gente conhece o padrão científico de artigos, etc., mas talvez um artigo científico que cada um de nós publicamos ali, se teve 20 pessoas que leram, eu estaria feliz. Se eu souber que meu último artigo 20 pessoas leram, eu estaria muito feliz. Já a forma de entrega disso é muito mais expressiva, muito mais rápida e óbvio que dentro da leitura, então tem sua relevância, claro, esse tipo de produção, e o melhor, vai ficar aí para eternidade. Fez um ano, acho que agora em maio, Brunão, que fez um ano que eu entrevistei você estava no Canadá ainda, não sei se você lembra, lá no Instagram, né? E aí, vira e volta, alguém comenta alguma coisa, ou algum aluno fala, eu assisti a entrevista com o Bruno, aí eu associei o podcast, outro dia falaram isso. Eu vi sua entrevista com o Bruno, tá mentindo, porque eu não gravei com o Bruno ainda. Ela, não, no Instagram e tal. Então é legal porque isso fica aí. Fica registrado, né? É uma das grandes vantagens. Agora, e aí, pra galera que tá começando, o que é que você acha? Porque eu fico pensando, né, se você, eu, Sócrates, o Thiago, enfim, todo mundo que já tem um tempo maior nas redes e produzindo conteúdo, já tem pelo menos algum certo número, imagine a dificuldade para quem está começando, né? Para conseguir esse engajamento inicial. Eu sempre estimulo todos os alunos que me perguntam, será que vale a pena? Eu ainda estimulo. Eu acho que por menor que seja o seu nicho, você está propagando ali para alguém, para algumas pessoas, e eu acho importante. Mas e vocês, o que vocês acham disso? A gente é de uma geração que pegou essa transição, né, de um mundo sem internet, um mundo com internet, né? Então, na nossa visão, na nossa cabeça, a gente aprendeu que quanto mais números, melhor, né? Então, quanto mais seguidores, mais likes. E seguidor não paga conta, né? Então, você pode ter lá uma página com 1 milhão de seguidores e nenhum comprar um serviço ou um produto que você ofereça, né? Então, às vezes, uma pessoa com uma página pequena, sei lá, com 1.000, 2.000 pessoas que interagem, que engajam ali todo dia, né, tem uma chance de dar certo em relação a algum produto ou serviço que a pessoa queira oferecer muito maior, né, do que uma página maior. Inclusive, a proximidade fica mais aumentada, né? Porque uma página com 2.000 pessoas, você consegue conhecer mais as pessoas, né? E por aí mais vai. Direto, né? Não pode falar. E o podcast, Bruno? Assim, o que dá para fazer com o podcast, com o áudio? Já existe alguma forma de conseguir obter algum recurso com relação a isso? Então, inclusive hoje o Spotify, né, que é uma empresa grande que está apostando nos podcasts, né, anunciou que vai ter podcast agora com assinatura, né? Não está disponível no Brasil ainda, mas vai ter essa possibilidade futuramente de ter essa assinatura para os ouvintes, né, ter, sei lá, um conteúdo mais especial, não sei, aí cada um vai ter que decidir como que faz, né? Mas já é uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso, né? Lá no Biomedcast, a gente fez algumas parcerias com empresas, né? Com empresas de pós-graduação para anunciar e tudo mais. Mas aí é igual o rádio, né? Você coloca lá o anúnciozinho falando, antes da entrevista, do bate-papo ali, começar, você fala, conheço a empresa tal, tem isso, né? Faz os spotzinhos lá. Mas aí você tem que mostrar os números para a empresa e tudo mais, né? Então, assim, e a empresa tem que acreditar no meio, né? Porque até pouco tempo atrás o podcast era o futuro, mas ninguém apostava nesse futuro, né? Aí hoje, quando as empresas maiores, né, como Spotify, abraçaram o podcast, né? Aí a Globo começou, então o podcast, aí veio o Flow, aí tudo isso vai fazendo com que esse mercado se aqueça, né? Mas eu acho que a melhor forma de ganhar dinheiro com o podcast é fazendo publicidade, né? Ou do seu próprio produto ou serviço, ou de outras empresas, né? É assim que a gente pode tentar monetizar, né, esse trabalho que a gente tem, né?
Essa, com anúncio mesmo, ou anúncio de empresa, eu acho que é a melhor forma. Então, Sócrates, vamos conseguir uns patrocínios aí também, pegar com o Bruno aí esses contatos, né, para ver se a gente escola mas essa... E, assim, um movimento legal é que as empresas, elas estão começando a ver que esses que o nome que pegou foi influenciador, mas é até um nome ruim, que eu acho, mas, assim, essas pessoas da área, vocês realmente pode ser uma forma de propaganda eficiente. Então, eu vendo uma propaganda feita por Bruno sobre uma residência multiprofissional, que seja, um exemplo que eu estou dando, é muito mais fácil muito mais eu ter eficiente, interesse né? comprar esse produto do que se eu ver um banner na televisão falando qualquer coisa. E isso é bom para os produtores de conteúdo, né? Porque aí as empresas sabem que é uma propaganda mais barata, né? Porque é diferente dela pagar uma agência para fazer uma propaganda. Ela vê, eu já comprei, todos nós somos consumidores disso. Eu já comprei produto divulgado por pessoas assim. Eu acho que foi até você. Não sei se foi você ou se foi João, que anunciou, por exemplo, um encaixezinho que coloca no microscópio para poder olhar, para botar acho o que nós celular. dois fizemos o vídeo. Pronto. Da mesma, Então, acho que foi da mesma. Pronto. Eu comprei aquele produto da mesma marca que vocês anunciaram, porque eu vi lá uma propaganda que vocês fizeram. Então, assim, hoje em dia, com todo mundo já conhecendo as propagandas, fica muito mais fácil de eu acreditar num produto que eu estou vendo você falando, Gabriel falando, João falando, do que um simples banner ou do que um ator de novela falando alguma coisa que eu sei que ele não tem nem noção do que ele está dizendo, está lendo um texto. É verdade. Então, mas aí para isso, você tem que ter, tipo, me conhecer, ou o João Marcelo, ou o Gabriel, tem que acreditar na gente, né? Tem que saber que o nosso trabalho é idôneo, que a gente não fala só por falar porque está querendo vender, né? Então, não é só a gente falar, né? Você tem que conhecer a gente e tem que ter credibilidade, né? E isso, o mercado hoje está assim, né? Então, as pessoas gostam, engajam com pessoas, né? Então, uma marca que tem lá só a logo da marca com o nome da empresa, né? Fica muito abstrato, mas quando eles humanizam essa marca, né? Igual a Magazine Luiza colocou a Magalu, e hoje todas as empresas estão tentando humanizar, né, a sua forma de falar para tentar se aproximar do público, né? Até nas redes, né? Eles usam muitas vezes como se fosse uma pessoa e não como se fosse uma empresa, né? Eles têm um contato muito pessoal de responder comentário. Aí tem os assistentes virtuais aí de tudo quanto é empresa, né? Fala mais informal a forma deles escreverem, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de WhatsApp de um assistente virtual de uma empresa que eu acreditei que foi uma pessoa. Do jeito que ela falou, sem ser mecanizado. Olá, Sócrates, não sei o que. Aí falou rápido, emendando as palavras. Eu falei, não, mas uma pessoa, vou responder. Mandei um áudio de volta. Aí foi que um amigo meu se acabou de dar risada. Você não está vendo que isso foi uma máquina, não sei o quê. Mas, assim, eles estão preocupados para também não ter aquela linguagem mecânica, né? Tanto é que eu passei batido. Ô, Bruno, mas até mudando um pouco de assunto aqui, né? Que a gente já falou bastante dessas questões de redes sociais, e já que você trabalha, né, indiretamente falando de residência multiprofissional, como é que está o campo da residência profissional no Brasil, principalmente para o profissional biomédico? É uma coisa que eu não fiz, mas sempre recomendei a meus alunos que fizessem, procurassem, porque realmente eu acho a melhor de todas. A melhor forma de você se tornar um profissional mais completo é a residência, depois da graduação, na minha opinião, e eu que eu não fiz. Como é que está o cenário nacional para a residência multiprofissional? Quais são os principais locais assim que o estudante pode procurar? Então, o cenário está o mesmo assim já há bastante tempo, né? Acho que desde que eu comecei, não surgiu nenhum outro programa, foi um ou dois, algumas vagas aumentaram, mas assim, os locais basicamente são os mesmos. Inclusive na Bahia tinha um, acabou, né, para biomédico. Então, assim,
A residência é uma, igual você falou, né, uma oportunidade muito grande de quebrar aquela barreira que os estudantes recém-formados têm, né, de eu não consigo emprego porque eu não tenho experiência, né, uma empresa me dá um emprego para eu conseguir a experiência, para eu ter a experiência que eles pedem, né, e a residência veio para dar essa experiência prática mesmo, né, 80% de prática para esses recém-formados. E aí a gente tem, no Brasil, não são todos os estados que têm os programas para biomédicos, né? Para enfermeiro tem bastante, acho que é o que mais tem é para enfermeiro, mas para biomédico a gente tem no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, aí tem Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, Pernambuco, Ceará. E aí as áreas variam aí bastante, né? Tem saúde pública, saúde coletiva, hematologia e diagnóstico por imagem no Sírio-Libanês, né? Que são 8 vagas, que é uma que chama bastante atenção do pessoal. E ela Sempre é exclusiva. A gente tem, pelo menos nos últimos 3 anos, a gente teve alunos daqui da Bahia indo para lá. Tenho muito orgulho, muitos ex-alunos meus para o Sírio. Que foram aprovados. Que foram aprovados, então lá hoje legal. Eu já tive aí nos últimos 3 anos pelo menos 5, 6 alunos e tenho atualmente 2 ou 3 lá também. Legal. Pois é uma das residências que mais oferece vagas, é exclusiva para biomédicos, né? No Paraná também tem uma que é de análises clínicas para farmacêutico, mas que o biomédico pode concorrer também, né? Nos últimos editais eles colocaram o biomédico lá no programa também, apesar de ser teoricamente para a farmácia, né? Eles incluíram. E aí tem urgência emergência, terapia intensiva, e aí as áreas vão variar, infectologia. Aí a pessoa, para ela saber onde tem ou não, lá no blog tem toda a lista. Primeiro ela tem que saber qual área ela gosta, né, ou qual área ela quer, e aí vai ter que escolher alguns estados. Se no estado dela não tiver, provavelmente ela vai ter que viajar, mudar, né, caso ela seja aprovada, ou até para fazer a prova. Você fez a residência onde? Aqui eu fiz no Hospital das Clínicas da UFG, né? Aí lá tem urgência, emergência e hematologia, que é o hospital universitário aqui da UFG, né? E você concorda com Sócrates de que é a melhor forma de aprender e das demais? Ou porque assim, é curioso isso, porque certamente é a que menos as pessoas conhecem, se a gente botar ao lado de especialização lato sensu e do stricto sensu em geral. Mas eu também, eu não conheço tanto assim o desfecho disso depois no mercado, mas vejo também com muitas boas perspectivas para todo mundo que eu conheço que fez, especialmente o pessoal da bioimagem, e de outras áreas eu só conheço você. Mas e você, como é que você vê isso para o desfecho pós-residência, por exemplo? Então, assim, eu não sei falar de todo mundo que fez a residência, né? Mas o pessoal próximo de mim não tem ninguém sem trabalhar, né? Então, os 2 colegas meus que fizeram junto comigo hematologia, um passou no concurso lá no próprio HC, né, da IBSE, o outro passou no concurso do Hemocentro de Brasília, tá lá. E, assim, a residência hoje conta ponto nesses processos seletivos, né? Principalmente se for da IBSE federal, assim, que eles já consideram, por puro programa de residência ser do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, eles já sabem que existe esse programa que dá esse treinamento e tudo mais, daí dá uma pontuação a mais. Então, vem doutorado, mestrado e residência. Aí depois que vem a especialização lato sensu, né? Em relação a ser melhor, eu acho que depende muito do objetivo da pessoa, né? Então, a gente não pode excluir também, né, o mestrado e o doutorado da conta, mas se a gente for pensar em quem quer ir para o mercado de trabalho, na maioria das vezes, a residência, assim, dá uma experiência prática muito boa. Mas eu, por exemplo, eu fiz a residência, mas eu também queria dar aula, então depois eu fiz o mestrado. Então, você pode fazer as duas coisas, né? Cada um tem ali o seu escopo e uma coisa pode acabar complementando a outra, né? Mas, com certeza, a residência, se a gente for comparar com uma pós-graduação lato sensu, né? Uma especialização de final de semana que você faz lá 18 meses. Você tem 360 horas de carga horária e a residência tem 5.760 horas, ou seja, mais que uma graduação de biomedicina na metade do tempo. Então, assim, é intenso e você aprende muito, né? Não tem como não aprender, só se a pessoa for muito, sei lá, não tem como, né? A residência te força a aprender de qualquer jeito, né? Te taca lá no plantão, te taca no laboratório, você tem que fazer lá o serviço, né? Então,
Você aprende mesmo, né? E a pós-graduação lato sensu comum, né? Como não tem vaga para todo mundo na residência, ela também serve, né? Não é das piores, né? Claro que se todo mundo pudesse fazer a residência, com certeza a experiência e o conhecimento das pessoas que fizessem seria muito maior, né? E tem bolsa também, né? Quanto que é a bolsa mesmo? 3 mil e pouco, né? Quanto que é? 3.330,43 centavos, né? Que é o bruto. Melhor do que a de doutorado. Mas a carga horária, eu não sei puxado, né? não sei se comparando quanto que daria de doutorado. O doutorado dá mais, né? Porque são 4 anos. Sim. Mas são 60 horas por semana, né? Então se for, por exemplo, para São Paulo, não sei se seria tão bom assim, né? Mas para Goiânia foi um valor que deu para a gente sobreviver, né? Eu morava com os meus pais na época, então foi tranquilo. O Jefferson e o Ítalo saíram, um saiu do Piauí, outro saiu de Minas para ir para Goiânia e conseguiram sobreviver com a bolsa lá, né? Então acho que vai depender muito da cidade. Mas de qualquer forma, você está ganhando uma bolsa para estudar, né? Estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu vejo muito mais vantagem nisso do que pagar para fazer, né? Não, e quando eu falo que é a melhor, é para formar o profissional da área específica de trabalho. É óbvio que o mestrado tem um outro objetivo, e quando você não consegue a residência, tem a opção da especialização normal, que é aquela de final de semana. Mas assim, eu vejo muito, hoje em dia está muito difícil a faculdade gastar energia com atividades práticas. Cada vez mais eu vejo um jeito de dar um jeitinho assim, não, bota aí na teórica, encurta as aulas da teórica, e acaba que os alunos saem sem um tato. Eu brinco com tem alunos que saem da faculdade e ele não sabe qual é a rotação de uma centrífuga. Eu não estou falando de aluno ruim que não foi assistir aula, não. Eu estou falando que na faculdade 2 ou 3 vezes ele colocou uma centrífuga para rodar, por exemplo, e às vezes o estágio não é um estágio muito adequado. Então eu acho a residência para formar esse profissional aí, ajudar a terminar dele aprender, como você falou, na raça, eu acho a melhor de todas nesse sentido. Eu não fiz porque não tive a oportunidade e também porque eu tinha sempre o objetivo de fazer o mestrado, logo de cara, botei como meta. Mas assim, eu acho que para formar as pessoas que eu conheço que fizeram residência têm uma experiência prática de vivência muito grande, né? Realmente fantástico. Foi por isso mesmo que a residência foi criada, né? Lá na apresentação lá do Ministério da Educação, tá falando que a residência foi criada para quebrar essa coisa dos alunos saírem da graduação sem a experiência que precisava, né? Então, a residência foi criada para dar essa experiência prática que o Ministério da Educação viu que as faculdades não estavam formando os alunos, né? É da rotina mesmo, né? Eu acho que é até impossível, mesmo por mais prática que você tenha durante a faculdade, não representa a realidade, né? Uma aula prática não representa a realidade de uma rotina do dia a dia, a não ser com estágio, né? Mas, obviamente... O ideal é que, sim, né, as aulas práticas e os estágios da graduação fossem o suficiente para dar o conhecimento base ali para o aluno se formar e conseguir trabalhar, né? Mas a gente está vendo que cada vez mais a qualidade está caindo, infelizmente. E eu digo logo a todos os meus alunos, não é suficiente. Então, não invente de achar que é, e que senão você vai acessar o mercado com uma deficiência muito grande. Então, procure um jeito de ter atividades fora da faculdade, porque só o que eu tenho visto, o estágio e a faculdade não é suficiente para você assumir um emprego, chega lá sem o tino. E quando você trabalha com gente, com seres humanos, é muito difícil. A hematologia, que é a sua área, é clássica para isso. Você sabe tudo de hemato. Vai, assume um plantão, chega uma coisa nada a ver com o que você sabia. Né? Última lâmina do último paciente do plantão, aparece uma coisa estranha e você fica ali sem saber o que é. E que é extremamente normal. Eu conto uma história para meus alunos aqui que foi verídica. Plantão de 24 horas, último paciente, última lâmina, fiz o esfregaço só para olhar ali, uma infecçãozinha de boa, eu vi um plasmócito num sangue periférico de um paciente de boa. Assim, do nada, estava lá de boa, passeando no sangue. Aí eu falei, não é possível. Eu tô doido, né? Virei à noite, tô doido, não é.
Aí, olhei outro. Falei, não, 2. Oxente, peraí, eu tô errado. Fiz outra lâmina, mais 2. Então, assim, a hematologia, ela tem dessas pegadinhas. E eu bati no duro, tendo certeza que era, mas eu disse, não é possível. Tirei foto, mandei para os colegas, todo mundo, que plasmócito lindo. Então, assim, trabalhar com seres humanos, todos os padrões, eles são quebrados em algum momento. Então, tem várias exceções para tudo que você fala. Nas análises clínicas, tem coisas estranhas todo momento. O time Atlas, né, o pessoal lá, o Thiago e a Larissa, eles têm um ditado que é sensacional para isso, né? Que é nem sempre, nem nunca. Então, não tem como falar que é sempre nem nunca. Nada na medicina, de maneira geral, né? Sabe que Thiago foi meu aluno aqui em Salvador. Ele foi seu aluno, Sócrates? Eu não sei se ele chegou a ser aluno de Sócrates. Mas eu não sei, Gabriel. Eu tenho essa dúvida se foi. Acho que foi. Grande Thiagão. Ele também está na nossa lista aqui. Eu estava tentando marcar com ele, mas os horários dele estão bem apertados, que eu quero marcar com ele e com Larissa juntos. Então vai ser legal. Eles são outro aí que estão bem fortes nas redes sociais, né? Vendendo lá os cursos deles, a plataforma deles. Eles conseguiram aproveitar aí uma deficiência do mercado, né, de análise de lâmina muito grande, né? Então, ajudando muitos profissionais mesmo a ter a confiança para liberar os laudos, né? Isso é muito bom. Brunão, e esse seu curso aí para residência, como você falou aí, é específico para residência em análises clínicas? Como que é mesmo? Sim, é para quem quer fazer alguma que cobra na prova o conteúdo de análises clínicas, né? Por exemplo, do Sírio-Libanês cobra tudo que você viu na graduação, ou seja, está incluso análises clínicas, né? Então, mesmo que a área da residência não seja em análises clínicas, se na prova for cobrado isso, meu curso serve, né? Então, lá no site, lá eu coloquei a lista de todas as residências, aquelas que são para saúde pública, saúde coletiva, aí não tem como, porque o que é cobrado é basicamente lei e o conteúdo mesmo ali de legislação, né? Mas as outras que cobram esse conteúdo, ou tem umas que também não tem prova, então não faz sentido fazer o curso, né? Mas as que tem e que fazem parte ali das análises clínicas, o meu curso serve, né? Hoje tem 9 módulos: hemato, bioquímica, imuno, virologia, parasito, marcadores tumorais, e muitas videoaulas. Eu vou sempre ali acrescentando aulas ao vivo, né, para o pessoal. É isso que eu ia perguntar, qual era o formato de exposição disso. Então é videoaula que você grava? Tem as videoaulas gravadas e também tem as ao vivo, né? Que, por exemplo, eu fiz uma da Covid, né, SARS-CoV-2, como fazer o diagnóstico, tudo. Porque ia cair ano passado, né? Tinha já caído uma questão em um processo seletivo e provavelmente vai cair mais agora, né? Já começou a cair dímero D. Então o pessoal agora vai colocar muito dímero D, coronavírus, né? Tudo isso relacionado a essas alterações hematológicas. E aí eu tento trazer esse conteúdo lá para o curso. Tem muito curso nessa área? Curso preparatório para residência multiprofissional? Para multi, de maneira geral, eu não sei. Para biomedicina, eu sei que algumas empresas de concurso, né? Eu acho que Estratégia Concursos, Gran Cursos, eles fazem, né, esses cursos assim, mas pelas aulas que eles colocam lá no YouTube, aquelas aulas demonstrativas, é bem fraco, assim, porque não é algo direcionado para a prova. É aula sobre o conteúdo, né? Hematologias, vão lá e faz uma aula de anemia de maneira mais geral, né? Eu já foco bastante mesmo ali no que eu olhei nas provas anteriores, né? Eu já analisei mais de 300 questões de provas anteriores, vou vendo o que a banca mais pede, né? E como que elas abordam a questão, principalmente questão de metodologia, como que funcionam os equipamentos, né? Essa parte mais técnica dentro das análises clínicas, que é bastante cobrada. Você está com a turma aberta ainda ou está em andamento já? Você falou. Eu abri a primeira ano passado, aí sexta passada eu fechei a segunda turma, né? Ficou uma semana de inscrição aberta, e aí eu faço por turmas, né? Então agora eu já estou na segunda, e aí não sei se vai ter outras ou não ainda, mas por enquanto eu estou com essas duas. Vai esperar aí pela vontade da terceira, quem estiver assistindo aqui. O legal de estar com vocês dois aqui é porque são dois especialistas, então, em alguns tipos de concurso. Sócrates também tem livro e tudo, né, nessa área. Sócrates, eu sei que é o cara, eu já disse isso a ele,
que eu tenho umas amigas que são professoras e tal, que viram a gente gravando podcast, falou, não, Sócrates é o cara que passa em todos os concursos, a referência dele é essa. Não, é como o Bruno falou, eu acho que, por exemplo, você fazer um curso com alguém que estudou o processo seletivo é bem diferente. Isso, quem falou também foi Mabel, que é perita, ela falando, quando você estuda para ser perito em um curso que é focado para você acertar as questões, é diferente, é muito melhor do que um curso geral. E eu tenho certeza que, como o Bruno falou, quando você foca ali no concurso, existe um certo padrão para você estudar para o concurso. E assim, esse padrão só sabe quem olha direito as provas, quem raciocina, vê os raciocínios que as empresas utilizam para fazer as provas. E eu tive sucesso em alguns concursos, né, como o Gabriel falou, mas é por isso. Você tem que aprender a estudar para saber o conteúdo e tem que aprender a estudar para passar no concurso. É a primeira coisa que eu falo quando eu dou aula para algum concurso. Não vamos estudar aqui para aprender o conteúdo, para mostrar que a gente sabe. Agora a gente vai estudar para passar na prova, já que o objetivo é passar no concurso. E isso faz diferença. Quando você pega a manha, você vê que não é nem tanto estudo. É um estudo do jeito certo. E um resumo bem feito. Faz muita tem uns alunos lá no curso, né, que eu dou aula lá, eles comentam, nossa, Bruno, mas no laboratório onde eu fiz estágio não era assim. E eles querem aplicar o que eles aprenderam ali, né, no dia a dia, nos laboratórios, que a gente sabe que a maioria das coisas não é feita ao pé da letra, né? Então, você fala, estuda do jeito que eu falei aqui, porque é o que é cobrado na prova, né? Depois, para praticar nas análises clínicas mesmo, muita coisa vai ser diferente, né? Então, você tem que estudar, né, baseado ali no que realmente importa, né? Então, sempre vai ter uma aula lá de TSH, de T4 e T3, né? O que é hipertiroidismo e hipotiroidismo? Sempre cai nas provas, né? Então, tem uma aula, foi a aula mais longa que eu já fiz, foi desses hormônios da tireoide, né? Tem quase 1 hora de aula explicando metodologia, o que é hipotiroidismo, hipertiroidismo, os anticorpos, tudinho, porque eu sei que é uma questão que vai cair, sempre cai nas provas, né? Então, o foco ele é sempre nem acertar as questões, em passar na prova, não é você aprender o conteúdo ali, né? Porque, teoricamente, quem está fazendo já terminou, então já sabe, já aprendeu toda a base ali, só está relembrando e reforçando aquilo que já aprendeu, né? Então, assim, eu foco bastante no prático mesmo, eu não fico dando muito conceitos e falando demais, eu sou bem direto, as aulas são 20, 30 minutos ali de conteúdo aplicado para a pessoa acertar as questões, né? E aí tem eu respondendo questões de concursos, e aí eu reforço ainda mais aquilo que eu já falei, né? Então, e assim, já teve alguns alunos que passaram lá no Sírio-Libanês, e outros que não me falaram, mas com certeza deve ter ajudado um pouco, né, da primeira turma para passar, né? E agora essa turma, quem sabe, no final do ano aqui vai vir as provas aí, eles passem também, né, e eu consiga comemorar junto com eles. Não, isso é bom, isso é bastante bom, e com mais experiência, passar no concurso fica muito mais fácil. Né? Então, por isso que às vezes você ganha muito tempo quando você já tem contato com alguém que passou no concurso. Eu mesmo sou uma pessoa que eu nunca gostei de ter aulas de conteúdo para concurso. Eu acho que o professor tinha que ser um tirador de dúvidas, porque a aula em casas de concurso, você leva uma noite, às vezes ouvindo ali uma conversa comprida, é muito perda de tempo. É para preencher a carga horária, né? Tipo, a empresa cria lá um curso e fala, agora eu tenho que colocar aqui um professor para falar 4 horas sobre um assunto, né? Então, é igual você falou, né? Não, eu não acho. Eu acho que a aula tinha que ser o mais curta e o professor ter uma certa disponibilidade para tirar a sua dúvida. E você estudar. Não tem jeito, ninguém vai lhe botar um conteúdo na sua cabeça. Se você não estudar, não tem jeito. Eu aposto muito nessa questão de responder questões. Foi assim que eu estudei bastante, né, para eu passar na residência. Responder questão, né? Porque aquela história, igual você falou, né? Tem um padrão ali nas bancas, né? Ela vai falar de um jeito diferente, mas a resposta vai ser a mesma, né? A gente só tem que entender o que ela está querendo saber. E aí, quanto mais questões a gente responde, mais a gente vai
fixando o conteúdo e vendo o que as bancas fazem de parecido ou diferente ali, né, para colocar na prova, e isso ajuda bastante. Sabe que isso é unânime com todo mundo que eu converso, que seja aprovado em concurso, que seja na residência ou até com alunos da graduação. A medicina, por exemplo, ela tende a ser muito concorrida e de vira e volta eu pergunto a algum aluno da medicina, e aí, qual foi de fato o segredo para você passar? E muitos falam, eu estudava 3 anos, 8 horas por dia, mas quando eu comecei a fazer as questões sem parar, fazia questão de manhã, de tarde, de noite, foi quando de fato foi aprovado, porque é o que cai, né? É o que vai aprovar você. Então não tem... E outra, você tem que fazer as questões para você aprender a responder as questões erradas. Eu sou imunologista e boa parte das questões de concurso de imunologia estão erradas. A resposta é errada. Porque depois que você estuda mais, você começa a conhecer as exceções. Então, quando você conhece as exceções, você vê que é isso. Como você falou, sempre é isso, não sempre é isso, está sempre errado, porque sempre tem uma exceção. Só que para acertar a questão do concurso, você não tem que ficar filosofando. Você tem que ver o padrão que a banca faz, responde do jeito certo e acabou. E vai aprender as exceções depois. Então, o fato de responder muita questão é por isso. Porque eu já fui mal em uma prova, porque eu fui no jeito certo. E não é o jeito certo, é o jeito que a banca quer. E muitas vezes quem faz a questão... quem faz a questão não tem muito conhecimento. Ele faz ali uma coisa ou decoreba, ou uma coisa mais ou menos padrão, e é aquilo ali que você tem que responder e acabou. Né? No concurso é uma vibe diferente. Inclusive, eu já achei conteúdo meu lá que pegaram para fazer, colocaram em prova de concurso, já achei bem legal. Foi uma imagem de Elisa, colocaram na prova de concurso. Eu boto eu boto em prova minha, eu já botei conteúdo de Bruno aí, já botei foto, imagem. Eu também já coloquei em aulas minhas, viu? Umas imagens que tem lá no seu blog, em aula eu já coloquei aqui. Então é bom você colocar sempre uma assinatura, porque com certeza essas imagens suas aí rolam bastante nas aulas do Brasil. Botou uma marca d'água aí, né? É uma marca d'água, isso aí. Eu sempre faço questão de referenciar, né? Mas com certeza, às vezes se passam, né? Sei lá. O Bruno, Gabriel falou até que bateu um papo com você estava no Canadá no ano passado. Foi uma experiência de, assim, foi fazer alguma coisa relacionada à biomedicina ou relacionada a um trabalho, ou foi só um período sabático? Eu queria que tivesse sido sabático. Mas eu fui meio que de gaiato, né? A minha esposa é biomédica, ela tava no doutorado, e aí o orientador dela, não, você tem que fazer o doutorado de sanduíche, tem que fazer, é bom demais. E ela é fominha, né? Então ela falou, nossa, eu quero mesmo, então. Aí tentou o processo seletivo da CAPES, foi selecionada, né? E aí ela conversou com uma pesquisadora do Canadá, lá em Montreal, e a pesquisadora já é conhecida, né, do grupo deles lá, ela já vem para o Brasil nos congressos, então assim, ela tem brasileiros lá no laboratório dela, então ela já conhece a nossa cultura, como que a gente trabalha, e ficou mais fácil para ela aceitar a Carol, né? Aí eu falei, eu praticamente trabalho com um blog que dá para fazer de qualquer canto do mundo, então eu vou também, né, já que eu tinha direito ao visto também, como eu era casado com ela tinha a oferta de emprego. Aí a gente foi os dois com visto de trabalho para ficar 1 ano lá, né? E aí depois a gente tinha que voltar, porque a CAPES obriga a gente a voltar, né? No caso, a Carol voltar. Aí, chegando lá, eu fiquei focado 6 meses tentando achar alguma coisa, porque eu pensei assim, eu já estou no Canadá, né? Por que não aproveitar aqui para arrumar um laboratório de pesquisa, fazer um estágio voluntário, alguma coisa só para ter a experiência mesmo, né? Só porque lá não tem essa de voluntário. Ou você recebe, né? Ou você nem entra no laboratório. Porque aqui no Brasil é fácil, a gente chega no laboratório, professor, deixa eu ficar aqui olhando, faço um estágio aqui para ver se eu gosto, você gosta de mim. Lá não tem isso. E aí recebi muitos nãos, fui ignorado por muitos professores, até que a professora dela, a orientadora dela lá, perguntou, e aí, o que seu marido faz? Ele está aqui fazendo o quê? Aí ela falou, não, ele é biomédico, fez mestrado e tal. Aí ele está fazendo o quê? Aí ela falou, não, está em casa. Aí ela, não, manda o currículo dele para mim, que eu vou encaminhar para algumas pessoas que eu conheço aqui da área de hematologia, para ver se elas têm interesse em aceitar ele no laboratório, né? Aí
meu currículo em inglês já estava pronto, né? Porque eu não sou besta. E já tinha umas cartas de recomendação também das professoras aqui do Brasil. Mandei para ela na mesma hora que a Carol me falou. Na noite já tinha uma professora que me mandou mensagem. A professora tal me mandou seu currículo, eu tenho interesse aqui de conversar com você, né? Estudo inglês, né? Aí ela viu também que eu tinha feito um blog, tá? Eu falei para ela, eu quero muito fazer o site do meu laboratório também, que não tem ainda. E aí eu falei para ela que eu queria trabalhar com ostometria de fluxo, que era algo que eu sempre tinha vontade, mas que não tinha tido oportunidade no Brasil. Aí a gente conversou muito, participei de uma reunião lá no meio de todo mundo, tive que me apresentar em inglês, nossa, maior vergonha do mundo. Mas deu certo, aí ela me contratou por 6 meses para ficar lá nesse laboratório como assistente de pesquisa, né? Então eu fui meio que de gaiato, mas consegui trabalhar lá durante 6 meses, ganhar em dólar, né? Que é bom demais. Agora então. E aí a experiência foi boa, foi muito boa. Legal. E você tem vontade de voltar, vocês dois? Ou prefere... Eu tenho. A Carol não quer, não. A Carol, se quisesse, a orientadora dela lá já falou, né? Ó, quando você quiser vir fazer o pós-doc, é só falar, que as portas estão abertas, já tem um projeto aqui. Só que a Carol, né, já, com o Pedro agora, aí a Carol fica, eu quero ficar perto da minha família e tudo mais. Mas por mim eu voltava, porque Pedro, eu gostei eu não de lá. Agora, Pedro nasceu aqui ou nasceu lá? Ele nasceu aqui, ele foi feito lá, ela veio com 5 meses para cá, e aí ela teve ele aqui. E agora tem quanto tempo? A gente perde a cronologia um pouquinho, né? Porque... Quase que ele é canadense, né? Ele vai ficar muito bravo com a gente quando ele for grande. E quanto tempo ele tem? 3 meses. 3 meses, né? Tá dando trabalho. Por isso que Bruno diz, a gente tá gravando aqui quase de madrugada e Bruno já era pra estar dormindo. Eu acordo 5 da manhã. Caramba. Caramba. Por conta dele ou pro... Ele acorda, aí eu troco a fralda, dou pra Carol pra ela dar de mamar, eu já perdi o sono mesmo, aí eu levanto. E aí, como eu dormi mais cedo, aí eu consigo trabalhar de boa, né? Fica mais friozinho aqui, né? Para evitar o calor, fica mais silêncio, aí eu consigo trabalhar mais em paz. Até os 6 meses é uma rotina pesada, viu? Mas depois melhora um pouquinho. Fique tranquilo. Mas ele é bem tranquilinho. A gente treinou ele bem para ele ficar bem tranquilo, né? Dorme bastante. É bem tranquilo. Então você não sabe o que é ter um filho recém-nascido, não. A minha não dormia nem a pau. Ela foi sempre boa de comer. Agora de dormir... quando a criança não é muito chegada e fica acordando direto, é um pesado, viu? É bem pesado. A gente comprou curso, assistiu às videoaulas lá, né, de uma médica falando como que tem que ser o recém-nascido e tal. Aí a gente treinou ele direitinho, né, apaga as luzes depois das 6 horas, deixa tudo quietinho. E aí ele pegou o ritmo, né, hoje em dia ele dorme bastante à noite, assim. A gente deixa ele tirar o máximo de soneca que ele conseguir durante o dia para ele ficar calminho. É tranquilo, né, mas no primeiro mês é bem puxado, né. A gente conversou com uma enfermeira, Bruno, que é especialista nisso, Aldaci. Muito legal o capítulo. Veja depois, porque tem algumas dicas legais que ela comenta lá. Ela é consultora materna e ela... Nossa, é uma coisa que a gente descobriu, é que precisa de ajuda. Não tem como você achar que vai dar conta de tudo sozinho, né? Tem que ter informação, de primeira né? Viagem, então, né? Com certeza. Bruno, falei a Gabriel isso, falei, olha, essa é uma profissão essencial que ninguém sabe que existe, mas quando você precisa, você vê que é a melhor profissão. Consultora de amamentação também, porque todo mundo acha que é só dar de mamar, né, mas é tanto detalhe, né. Ela falou exatamente sobre isso, né, ela tem até uns protótipozinhos que ela ficou mostrando pra gente, foi bem legal. Acho que ela faz de tudo, né, Sócrates, pelo que eu me lembro, ela desde da parte de materna até a amamentação, recém-nascido, acho que pré-parto também, ter todo um acompanhamento. Os profissionais, eles acabam pegando mais habilidade, né? Então, por exemplo, uma consultora de amamentação, com o tempo, ela também faz alguns cursos e vira consultora de sono. No caso dela, ela é alguém assim que fez vários cursos e que atua meio que uma consultora de tudo.
Ela falou que é bom, tem, né? Já tá lá com ela, já conhece, ela né? falou, olha, tem família que quer que eu fique lá na casa ajudando em tudo, porque tem gente que sofre muito, né? Quando o bebê nasce, quando tem dificuldade de amamentar, dificuldade de dormir, é tudo muito Tem gente que separa nessa época. Esse primeiro mês a taxa de divórcio aumenta bastante, porque se você não tiver a cabeça boa, né? Não foi algo bem planejado e bem estudado, a pessoa fica louca, né? Principalmente o homem que tá mais fora ali, né? E vê aquilo, acho que é loucura, né? Mas é puxado. Mas é muito bom, né? É incrível. Ô Bruno, e perspectivas de você, assim, para o futuro? Do ponto de vista do trabalho, é focar mesmo nessas atividades aí que você desempenha, ou você tem alguns planos aí para futuramente implementar com relação à sua atividade profissional? Agora, esse ano, né, eu criei a empresa, né, uma empresa sem sócios, podia ser só você. E aí eu fiz esse tipo, né, de formato de empresa, enquadrado no Simples, contratei aquela empresa, contabilizei online, né, de contabilidade, porque é obrigatório ter, e aí eles fizeram todo o processo de abertura para mim. Aí, como está na pandemia, praticamente tudo ficou online, então eu não precisei ir em cartório, eu assinei tudo digitalmente, eu não precisei ir na junta comercial, eu fiz tudo online e a Contabilizei fez para mim todo esse processo e hoje eu já consigo emitir nota fiscal, né? Tá tudo regularizado, tranquilo. Então foi... Não, eu só queria comentar que isso é muito importante porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Isso é uma das coisas que não aprende mesmo. Que não eu quebrei a cabeça. Grade de ensino. Como foi essa ideia? E demorou um tempo, assim, quanto tempo, apesar de ter sido tudo digital? Demorou porque eu comecei a fazer no final do ano, aí teve o recesso, né? Natal e Ano Novo. Mas eu comecei lá dia 15 de dezembro, quando foi em fevereiro, já estava com toda a documentação pronta, já pronto para emitir nota fiscal, né? Mas foi por causa desse recesso de final de ano. Fora isso, não demorou, assim, para padrão Brasil, acho que foi até rápido. Eu estou no processo de fazer essa migração, porque eu estou como MEI, eu emito, aqui em Salvador é bom porque eu consigo emitir a nota fiscal eletrônica como MEI. Então, para as questões, atividades diversas que a gente faz, é bom porque você, né, manda a nota fiscal eletrônica. Mas eu estou pensando já em fazer essa migração, é que você falou, e foi até bom nesse bate-papo você comentar. Existe um custo fixo mensal por você ter uma microempresa, independente do faturamento ou não? Não, você tem que ter o faturamento, né? Porque dependendo da sua atividade, vai ter lá a alíquota que você tem que pagar. No meu caso, eu criei uma empresa cadastrada como atividades de ensino não especificadas anteriormente. Então, assim, são atividades de ensino sem ser curso superior, outros tipos de coisas mais formais, né? E aí a alíquota do Simples é 6%. Então, tudo que eu faturo é calculado lá 6% sobre essa atividade, né? E aí é isso, né? Ao contrário do MEI, que tem a DAS lá, que você tem que pagar R$55 lá, né, por mês. Eu não sei se tem que pagar, mesmo se você não faturar, você tem que pagar. Eu não sei no caso da microempresa, né? Porque eu já comecei já vendendo os cursos, então eu não fiquei sem faturar para saber. Mas pode ser que não precise. O que eu perguntei, você respondeu. É 6% mensal do faturamento. Tá, então isso aí é uma informação importante, o fato de ser fácil. É informação importante, porque às vezes você, como biomédico, faz alguma atividade aqui, uma atividade individual, e não está regularizado. E isso é um problema, porque hoje em dia você receber dinheiro em conta, um dinheiro que não tem origem, a Receita Federal vai lhe pegar em algum momento. Hoje em dia, PIX, qual é o objetivo do PIX? É ficar tudo bem registrado. Então, às vezes, tem um biomédico aqui que não é MEI, ou algum biomédico que tem um faturamento acima do MEI, vale muito a pena ele abrir a empresa mesmo. Quanto que é o faturamento do MEI? Então, acima de 80 e... Quanto foi que você falou? Até 81 mil anual. Você pode ser MEI, né? Durante o ano, né? Mas você passou disso, aí você tem que se desenquadrar. E os custos para o MEI, quanto é? São custos fixos no MEI? O MEI paga 50 e poucos reais por mês e acabou.
É a melhor coisa do mundo. O ruim é só se você ultrapassar o faturamento. Que na verdade não é ruim, né? Você passou porque você tá ganhando dinheiro, né? E sabe o que eu tava pensando? Eu não sei se vocês acham, mas é óbvio que para o empresário, para quem empreende, sempre o custo é ruim. Mas se a gente para pensar no ponto de vista de outras alíquotas, né, como a do próprio desconto da CLT, é muito maior que 27%. Quando eu olho 27% de desconto, dá até vontade de chorar. Mas enfim, né, 6% é uma boa... Assim, pelo menos eu, assim, na minha visão, é uma margem até... Mas por causa que, assim, vai depender do faturamento, da atividade, né? E no meu caso é só serviço, mas se tiver comércio, se tiver indústria, isso vai variar de acordo também com a atividade, né? No meu caso, sei lá, se você quer abrir como professor, como palestrante, cada uma vai ter uma alíquota diferente, né? Aí tem as faixas lá, faixa 1, 2, 3, 4, 5. Nem todas são 6%, né? Mas a maioria lá... Como você aprendeu isso, Bruno? Você teve algum curso ou você foi olhando na internet mesmo? Tudo Google. Google é a nova escola, né? Então, fui vendo vídeo no YouTube, muita coisa também a contabilizei, né? Que eles não estão pagando, podia estar pagando também. Mas é uma empresa, uma contabilidade totalmente online. A sede é em Curitiba, mas eles atendem o Brasil todo. E aí, eles fazem todo esse processo de contabilidade para quem não precisa de um contador ali específico para tirar dúvidas, que é o meu caso, eu não preciso de alguém presencial ali. Eu faço tudo online, eu importo as notas lá para a plataforma deles, eles me geram os impostos que eu tenho que pagar, e é basicamente isso, né? Então, não tem muito trabalho de contabilidade que eu preciso. Então, assim... e é barato, eu pago R$150 por mês. Se eu fosse pagar um contador aqui em Goiânia mesmo, ia dar mais de R$1.000. Então, assim, é uma redução nos custos muito boa e ajuda bastante. Eles abriram a empresa praticamente para mim. Eu só assinei os documentos e estava lá, fizeram o contrato social, me ajudaram a escolher qual que era a melhor atividade para mim. Então, assim, foi muito bom mesmo, sabe? E é uma coisa que eu não pensava que existia até ano passado, sabe? Eu não sabia que existia e gostei muito de ficar sabendo agora, que eu vou procurar. Mas o bom de nós, assim, que atua com educação, é isso que você falou. Você abre um contrato, abre uma empresa de docência, de curso, e inclui praticamente todas as atividades de professor, né? Então, quase tudo que o professor faz está em tudo que você... Se você for dar uma palestra e receber pela palestra, não está inclusa nessa empresa que você falou, então aí você... tipo assim, você pode abrir uma empresa com várias atividades. Aí, por exemplo, hoje eu ofereci um serviço de palestra. Aí você vai lá e emite a nota fiscal com esse serviço e vai ter a alíquota. Amanhã eu vou fazer outra coisa. Aí você emite a nota fiscal nessa outra atividade. Aí tem a outra alíquota. Então, uma empresa pode ter várias atividades diferentes, cada uma com suas alíquotas diferentes. Então, é bem interessante isso assim, sabe? Eu achava que uma empresa só poderia fazer uma coisa e só fazer aquilo para o resto da vida, né? Você pode alterar o contrato social, assim. É bem flexível, sabe? Eu acho que agora na pandemia, com muita coisa ficando online, facilitou bastante demais, sabe, esse processo. E o nome é Empresário Individual Unipessoal, que é essa que eu te falei que eu abri. Não precisa de sócio, você abre sozinha, não precisa colocar um capital inicial muito alto, eu coloquei R$1.000 e consegui abrir a empresa aí rapidão. Então, assim, facilitou demais a minha vida, e eu tinha que sair do MEI porque eu tinha ultrapassado, né, o limite, e foi muito bom. E hoje em dia, com a Contabilizei, é bem simples, qualquer pessoa que consegue mexer na internet, consegue fazer lá o que tem que fazer. Emitir as notas fiscais é pelo site da prefeitura, né? Cada prefeitura vai ser um diferente, mas é muito, muito legal mesmo. Eu não achava que eu um dia estaria fazendo isso, né? Eu achava muito complexo para minha cabeça, mas quando a gente vai vivendo isso, vai ficando mais simples, né? Você é um empresário e o funcionário da mesma empresa, né? Inclusive, esse mês eu recebi meu primeiro salário, né? Que é o Prolabore. É bem engraçado.
Brunão, chegando aí, mudando um pouquinho de assunto, na verdade, até algumas curiosidades sobre essa dinâmica toda, né? A gente já viu que você faz muitas coisas, e eu me lembro quando eu te conheci pessoalmente, lá em um congresso, aqui em Feira de Santana, na Bahia, que você chegou com status de estrela, né? Eu me lembro da fila para tirar foto com você. Foi o evento que eu mais tirei foto na vida até hoje. E como é que você lida com isso? Porque tem muito estudante, muita gente que eu vejo lá quando você abre as caixinhas de pergunta, muita gente mandando. Nossa, muita pergunta. Nossa. Muita gente lidando com isso, né? E como é que você corresponde aí porque é difícil às vezes responder. Eu que não recebo tantas, ainda assim, às vezes tenho dificuldade de estar respondendo sempre, seja no direct ou em própria, enfim. E como é que você lida, assim, especificamente com a galera que você produz? Porque, assim, tudo que a gente produz gera interesse, gera curiosidade e gera dúvida, às vezes, né? Então isso acaba... Você tem algum critério? Você tenta responder todo mundo? Como é? Eu tento responder todo mundo, né? Só que a minha caixa lá de mensagens nunca fica vazia. Tem um dia no mês que eu tento zerar, deixar ali sem nenhuma, mas logo tem 15, 20... Muitas coisas são, tipo assim, pessoas aleatórias que me mandam um negócio nada a ver, sabe? Aí eu ignoro. Mas sempre que tem uma dúvida ali de pessoas, nossa, Bruno, eu vou te contar a minha situação. Aí a pessoa conta a vida dela todinha, falando assim, assado, o que você acha que eu faço? Aí eu tento, né, falar a minha opinião sobre isso, tal. Eu tiro o tempo para responder mesmo, porque pode fazer a diferença na vida da pessoa, né? Às vezes ela não está enxergando algo que eu enxergo diferente ali, pode ajudar ela, né? Mas são muitas perguntas, né? E eu tenho que selecionar ali algumas. A maioria, o bom de ter o blog é que a maioria eu já tenho um post falando disso ou um vídeo que eu gravei. Então, de residência, eu sempre mando um vídeo que eu gravei, ou se é alguma área que eu já falei lá no blog, eu mando o link. Muita coisa eu vou falando, lê esse link aqui, vê esse blog aqui, vê isso. E aí eu vou ajudando as pessoas, né? Mas quando é questão mais pessoal, de carreira, a pessoa está indecisa, aí eu tiro o tempo mesmo para responder, porque é a vida da pessoa ali que tá em jogo, né? Às vezes a pessoa está sem rumo, eu tento responder e ajudar ali, né? É como se fosse uma consultoria de graça, né? Mas eu acho muito importante. Faz uma diferença, né? Com certeza. E até porque, como as pessoas te veem como essa referência, né? Isso ajuda muito. E esses dias, para você ter uma ideia, tinha uma menina, olha a situação, né? Uma biomédica, que ela chegou ela trabalhava com micro, se não me engano, e foi passada para o setor de bioquímica, em outro laboratório, e aí ela chegou lá, tinha um aparelho, mas não tinha nenhum POP, não tinha ninguém para ensinar ela a mexer no equipamento, e ela estava lá com as amostras e o equipamento e não sabia como manusear, né? Aí ela me falou, Bruno, você conhece, sabe alguma coisa? Aí eu falei, não sei, nunca, não sei o que você pode fazer. Aí eu pensei, vou perguntar para ela a marca do equipamento, né? Eu perguntei e vi que era da LabTest, que é uma empresa brasileira. Aí eu falei, entra em contato com a LabTest, pede para eles virem fazer um treinamento com você. Aí ela entrou em contato com eles e conseguiu o treinamento, né? Então ela já estava sem rumo, sem saída, e aí conseguiu resolver o problema dela, né? Porque não tinha nada falando como manusear o equipamento e não tinha ninguém para ensinar como que ela ia trabalhar, né? E aí ela me agradeceu bastante, porque foi algo que ela não tinha pensado, né? Então, é muito interessante essa interação que eu tenho. Eu acho isso realmente fantástico, e isso só a experiência permite isso, né? Essa sua experiência em diversos pontos e esse engajamento todo faz você conseguir ter essa referência. A gente chegou a falar disso mais cedo, mas eu ainda tenho algumas curiosidades específicas, como a gente aqui está gravando um podcast sobre o Biomedcast, né? Todo mundo está na lista, a gente grava inclusive com o Luiz na segunda-feira que vem, na próxima semana. Mas e aí, de quem foi a ideia do Biomedcast, dentre vocês todos que gravam, e assim, a ideia assim, da criação? Porque, como a gente falou, não era moda ainda na época o podcast. Eu já conhecia alguma coisa do tipo, mas não sabia direito como era. E como foi essa ideia? Quem fez começar? Como foi isso? Então, eu já conheci o podcast porque eu tinha ganhado um iPhone, e no iPhone tinha um aplicativo de podcasts, né? Aí eu gostei disso, eu não conhecia, comecei a assistir, tinha uns podcasts em vídeo, americanos, né, e áudio. E eu comecei a escutar isso, eu falei, por que não fazer um para biomedicina? Só porque isso ficou na minha cabeça, né?
e aí não sabia como que gravava, não tinha ideia nenhuma de como fazer, mas eu tinha vontade. Aí eu conheci o Otávio, e o Otávio também um dia, do nada, lá chegou e falou para mim: Bruno, o que você acha de fazer um podcast sobre biomedicina? Aí eu falei para ele: não acredito, eu tenho essa vontade, né? Aí foi nós nesse momento, falar: então vamos criar, né? Vamos, eu tinha meio que o público já, né, para escutar o podcast, e eu não queria fazer sozinho, só que eu também não sabia quem chamar. Aí quando ele falou que queria participar também, né, a gente decidiu fazer. Aí nisso o Rogério também, que era colega do Otávio na residência, né, que os dois fizeram a residência juntos, também gostava, já ouvia alguns podcasts, né, de cast por aí, e entrou também para fazer o podcast. Aí começou nós três, né? Em 2014. Eles estavam acabando a residência e eu estava começando a minha. E aí a gente começou lá gravando. O primeiro episódio foi sobre biomedicina e outro foi sobre perícia criminal, né? O que chamava atenção na época. E aí a gente gravava pelo celular, né? Cada um gravava o seu áudio e depois eu juntava. Como era que vocês, qual era o inicial da gravação de vocês, como era? Cada um gravava no seu próprio celular, depois eu pegava os áudios, sincronizava, eu passava quase o dia inteiro para sincronizar. Caramba. E aí a gente comprou a hospedagem no site, comprou o domínio, né, biomedcast.com, comprou o tema do site que está lá hoje, e aí a gente hospeda, né, os áudios, até hoje é o mesmo sistema, a gente hospeda os áudios lá nesse site, e aí está disponível lá para quem quiser ouvir, né? E hoje tem o Spotify, tem a Apple Podcast, né? Que começou principalmente pela Apple, depois chegou o Spotify. Mas era isso, a gente gravava online, né? A conversa online, mas cada um gravava o seu áudio separado e aí todo mundo me mandava e eu sincronizava tudo para a qualidade ficar boa, né? Porque pela internet não ficava tão boa assim. E aí parecia que a gente estava no mesmo cômodo, né? Porque a qualidade ficava boa. Boa para a época, né? Hoje é terrível. A gente olha para trás e vê que era terrível, né? Mas foi assim que a gente começou. Aí depois o Luiz entrou, que eu conheci ele, vi que ele estava lá em Harvard, lá fazendo o Ciência Sem Fronteira, vi que ele tinha um jeito bom para falar e tal, e a gente chamou ele, né, para fazer uma participação especial. Foi o teste dele, e aí depois a gente falou: vamos chamar o Luiz, vamos. Aí ficou nós quatro. Agora o Rogério saiu e agora tá só nós três. Mas foi Vocês assim. hoje gravam por onde? Pelo Discord? Hoje é no Discord ou esse ano a gente começou a usar o StreamYard para fazer as gravações. A gente tá transmitindo ao vivo agora também, né? Legal. Mas a gente já tentou. Vocês estão fazendo em vídeo também agora? Não sabia, legal. Pois é. Desde que episódio? Ixi, tem uns 3 ou 4 por aí. Legal, não sabia. É bem recente. Mas a gente já tentou usar o Discord para colocar para gravar os nossos áudios, não deu muito certo, deu uns erros lá. Mas a gente usava muito o Google Meet, né, que antes era o Hangouts. Sim. Aí para fazer a conversa e cada um gravava o seu áudio e depois sincronizava. Teve uma época que a gente estava com o editor, então a gente gravava, mandava para o editor e aí ele juntava tudo e mandava para a gente, né? Aí esse ano eu voltei a editar os podcasts, mas como a gente está tirando o áudio aqui do StreamYard agora, tá mais tranquilo para editar, né? Fica mais fácil. E aí a gente foi mudando aí as ferramentas, as plataformas, para ir adequando aí a evolução da tecnologia, né? E é como você falou, né? Hoje trabalho, né? Porque é aquilo que falou. Você fazia uma edição, levava um dia todo para editar um áudio do podcast, bota lá, a galera escuta, e ainda tem gente que fala assim: que legal, faça mais, faça mais. Nossa, era muito difícil, porque eu era, na época, né, que a gente começou, eu não queria deixar passar nenhuma falhazinha. Então, qualquer coisinha que tivesse, eu queria cortar do áudio. Hoje em dia, eu já deixo a conversa fluir, né, algo mais natural. Na época, eu ficava parecendo um robô, porque eu cortava tudo, qualquer falhazinha que tinha, eu cortava, né? E isso demorava muito tempo, e às vezes um começava a gravar antes do outro, aí os áudios tinham que ficar desincronizando, sincronizando, dava um maior trabalho, e aí a gente começou a fazer um por mês, e depois foi 2 por mês, até que a gente chegou a fazer toda semana um.
mas dava muito trabalho, era muito puxado, e aí a gente tinha as nossas outras atividades, né? Porque o podcast era algo ali, nem secundário era terciário, né? Então, a gente fazia no tempo livre, quando dava. Aí as pautas também, é muito difícil fazer as pautas, né? Quando tem um convidado é mais fácil, mas quando era um conteúdo mais denso, assim, fazer pauta é difícil. E aí, tanto que o nosso ritmo diminuiu bastante, porque o Otávio está ocupado lá trabalhando no DB, o Luiz no doutorado, eu com a empresa, né? Então a gente está bem deficiente na produção dos conteúdos nesses anos, né? Mas já são 6 anos, acho que a gente cansou um pouco, né, de fazer e nem sabe do que fala mais, porque praticamente a gente já falou de muita coisa. Eu acho que essa é a vantagem dos convidados, né? Porque aí permite uma ampliação de uma gama, porque aí o assunto pode fluir para qualquer lugar. E eu fico pensando assim, eu e Sócrates, a gente tem feito semanalmente, a gente vê realmente esse trabalho que dá, mas como vocês foram pioneiros nisso lá em 2014, eu fico pensando, rapaz, se eles tivessem investido nisso hoje, você falou do Flow mais cedo, o Flow tá batendo 100 milhões de visualizações por mês. Pois então, imagine aí só de AdSense. Mas aí eu penso, será que o nosso público, né, que é estudante de biomedicina e biomédico, né, alcançaria isso tudo, né? Porque é um nicho bem fechado, né? A gente teria que abrir mais esse nicho aí a longo prazo, alcançar mais pessoas. Né? Expandido, né? Mas como foi muito cedo, né? Teria em 6 anos, talvez, tivesse dado. Se, por exemplo, o podcast trouxesse uma renda para a gente deixar de fazer outras coisas e focar nele, quem sabe, né? Mas como a gente está muito ocupado fazendo outras coisas, o Rogério até saiu porque ele estava dando aula, aí a filha nasceu, ele estava fazendo o doutorado dele, então estava muito corrido. E aí ele preferiu dar um tempo, né, porque ele já não estava contribuindo mesmo, não estava gravando, então a gente resolveu que ele saísse, que era melhor para ele, né, para ele ter mais tempo para as outras coisas. Mas se a gente tivesse uma remuneração boa, com certeza a gente focaria mais no podcast. Agora, com essa questão aí de assinatura, né, paga no Spotify, quem sabe a gente volta, né, ter um incentivo maior. A gente tinha uns padrinhos também, né, tem um site chamado padrim.com.br, se não me engano, e aí as pessoas contribuíam. Chegou uma época que a gente tinha muitos padrinhos lá. Só que aí a gente foi deixando cair, e aí os padrinhos foram deixando de pagar, e acabou que hoje em dia não tem mais, né? E aí a gente paga a hospedagem e o domínio, tudo do nosso bolso, para deixar lá o que já tem, né? Mas e eu acredito que assim seja bem positivo também, né? Porque certamente o pessoal consome conteúdo e gosta, com certeza. Vamos ver se depois que a gente marcar com vocês 3 individualmente, a gente marca um episódio, né, Sócrates, só com o Biomedcast. Foi muito bom. Teve num evento lá acho que na UFTM, né, Triângulo Mineiro, que eles levaram a gente, né? Então foi eu, o Rogério, o Luiz e o Otávio fazer um podcast ao vivo no evento, né? Tipo uma mesa redonda, né? Mas foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente se conheceu presencialmente. O Otávio eu já conhecia de Feira de Santana, né? Mas aí todo mundo se reuniu presencialmente, aí a gente se conheceu, foi bem legal, assim. Foi uma das coisas mais legais que o podcast, o Biomedcast, ofereceu pra gente, né? Proporcionou pra gente. Hoje em dia, com essa crescida dos podcasts, já tem até edital, né? Tem o edital lá do Serra Pilheira, que já tem alguns podcasts patrocinados. E a tendência é aumentar, né? E eu acho que as agências de fomento têm que ir desengessada, aquela história de projeto de pesquisa que um monte de orientador ganha, muitas vezes, todo ano, o mesmo orientador ganha dinheiro. Tem que dar uma descentralizada, né? Então, de repente, um dia a CAPES também entende que um podcast popularização da ciência, né? A popularização da ciência é importante, né? E talvez a gente consiga chegar lá.
O Gabriel é, mais uma vez... O 21º que Sócrates fecha. E sempre reclamo, porque sou sempre eu que tenho que lembrar que a gente já atingiu o horário, que a gente precisa encerrar o podcast. Quase de madrugada e Brunão aqui, a gente atrapalhando ele, prendendo ele. Nada. Aproveitando, né? Aproveitando essa oportunidade para... Tirei uma soneca à tarde para aguentar. E Bruno, eu fico às vezes até com vergonha já, porque eu exploro ele já participou de banca de aluno meu, só que ele vai participar de um recente evento, eu sempre chamo e ele sempre aceitou. Acho que Bruno nunca recusou nada que eu chamei, então muito bom, estamos aí, parceria. Muito bom. E depois eu vou convidar vocês lá pro meu podcast, né, que eu dei uma paradinha nele, mas em breve eu vou voltar aí trazendo mais convidados e vocês vão estar lá também. Conte com a gente aí. E agradecer mesmo, Bruno, foi muito legal o bate-papo e surgiu o bom dessa proposta que a gente está fazendo é que surgem assuntos que a gente nem imaginava. Eu imaginava que a gente ia falar com você sobre o Canadá, que a gente ia falar sobre biomedicina padrão, isso é óbvio, né? Mas assim, eu não imaginei que a gente ia falar de empresa e eu já anotei aqui o que você falou aqui. Eu também vim aqui para aprender hoje. E qualquer outra dúvida que você tiver aí em relação a essa questão de empresa, né? Aproveita que meu conhecimento está fresco e eu te tiro outras dúvidas aí que eu souber. Vamos aproveitar. Muito obrigado mesmo por participar, foi muito legal e eu tenho certeza que a galera, que todo mundo já lhe conhece da biomedicina, que a galera do primeiro semestre, que eu falei hoje na aula que ia chamar você aqui para o podcast, teve alguns alunos que conheço biomedicina padrão, porque eu acho que é um nome, é uma marca muito forte. Né? Então, o nome biomedicina padrão, em algum momento da graduação de qualquer aluno, vai aparecer. Né? Por algum motivo. Então, obrigado. É engraçado que às vezes até alguns profissionais assim, eu vi lá um post no seu blog, eu estava lá no plantão e estava na dúvida numa célula e pesquisei, apareceu o seu blog, me ajudou demais. É muito legal esses relatos que eles trazem. Eu que agradeço aí o convite por estar aqui com vocês, fazendo esse podcast incrível e precisando, estamos aí. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Obrigadão mais uma vez, Bruno. Até a próxima, viu? Tamo junto. Espero que provavelmente em breve, pessoalmente, em algum evento. Enfim. Pois é, né? Valeu, obrigado.